primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui no evento e um pouquinho mais de paciência, pedir um pouco mais de paciência para a gente terminar rapidinho essa parte da apresentação dos nossos produtos. Eu tenho alguns produtos na nossa bancada que eu posso demonstrar para vocês com mais precisão, com mais detalhe, e peço que, se vocês tiverem alguma dúvida depois da apresentação, fiquem à vontade em conhecer a nossa mesa com os produtos e algumas inovações que a gente está trazendo para vocês, que eu garanto que vai surpreender um pouquinho o pessoal que já trabalha com leitores de códigos de barras. A gente tem um produto que eu gostaria de mostrar a performance de leitura dele para vocês. Se vocês me derem essa oportunidade, eu agradeço. Bom, o portfólio da Honey hoje é um portfólio bastante extenso. Hoje a gente conta com, são 3 linhas básicas de equipamentos: leitores de código de barras, engines e computadores móveis. Na parte de coletores de códigos de barras, leitores de código de barras, a gente tem a parte de leitores, onde nós oferecemos tecnologia laser, linear imager e area imager. A laser e a linear imager para leitura de códigos 1D e 2D, e aliás, 1D e PDF 417, e a linha de produtos com captura de imagem para leitura de códigos de barras 1D e 2D. Aqui tem vários produtos que nós fornecemos, vários modelos com suporte, sem suporte. Alguns produtos que nós estamos homologando na Anatel, ainda não está liberado, mas assim que a gente tiver uma notícia sobre isso, a gente vai disponibilizar para vocês, que são os produtos industriais com comunicação sem fio. Além disso, a gente também tem a linha de leitores semifixos, que é composta de leitores de apresentação e leitores de apresentação. Isso daqui tem uma diferença que, às vezes, confunde um pouco. Os dois têm 20 linhas entrelaçadas que fazem a leitura em qualquer rotação que o código vai estar sendo apresentado para eles. Entretanto, de novo, essa linha de leitores solares é uma linha de leitores de passagem, que você pega o código de barras e simplesmente passa com a simbologia voltada para a frente do leitor. E essa outra linha de leitores, que é o Quantum e o Orbit, são leitores de apresentação. O que isso quer dizer? Que você pega o código voltado para a janela do leitor e só apresenta. Tá? É importante isso porque a gente já viu algumas situações que, como a linha de feixes é igual para os dois produtos, às vezes se usa esse tipo de produto porque ele também lê na passagem. Mas, por ser um campo de leitura bem pequeno, o usuário acaba se atrapalhando e, na passagem no código de barras, não faz a leitura. E aí o cliente acaba tendo que trocar por um Solaris depois que o projeto está um pouco mais maduro. Bom, além disso, a gente tem a linha de leitores bióticos, que são leitores de passagem, aliás, de arrasto. O que quer dizer isso? Aqui você tem que voltar o código de barras para frente da janela do equipamento, ou apresentar, ou então você fazer a passagem. Aqui ele tem 2 módulos de leitores óticos, um no módulo horizontal e outro no módulo vertical e módulo horizontal. E você pega o produto e passa pura e simplesmente na frente do equipamento. Ele tem linhas de cima para baixo, dos lados, que circula toda a parte, todos os 6 lados de uma caixa, por exemplo. São 6 lados, se você tiver 6 códigos, ele vai levar os 6 códigos assim, simultaneamente. Por isso que a gente determina esse como leitores de passagem. Você pega o produto, simplesmente passa na frente no prato, por uma indicação que tem no equipamento, e ele faz a leitura. Além disso, essa linha de produtos ela oferece a balança embutida. Hoje a gente trabalha com a Filisola, tem algumas outras que a gente está desenvolvendo, mas atualmente a gente trabalha com a balança integrada da Filisola. Então você pode ter no mesmo checkout os leitores e também a balança. Essa linha de produtos engines são leitores que nós vendemos para integradores. Então, por exemplo, bancos ATMs utilizam esse equipamento para fazer a leitura dos códigos dos boletos bancários. Quando você vai fazer um pagamento nos ATMs, muitos deles, eles utilizam isso daqui. Mas não são só bancos. Empresas de fabricação de catraca, de estacionamento, também utilizam isso. Verificadores de preço, também utilizam essa linha de equipamentos. Aqui embaixo, leitores de captura de imagem, com a mesma finalidade. Hoje em dia, quem está trabalhando muito com isso
é o pessoal que controla evento, catraca, esse tipo de coisa, que eles estão já começando a imprimir os códigos 2D nos ingressos, né? E aqui nessa linha de produto já não atende essa necessidade. E essa outra linha são os leitores da linha Quantum, são omnidirecionais, laser, que atualmente vocês vão encontrar muito em verificadores de preço, em mercados por aí. E, finalmente, a linha de computadores móveis. Aqui a gente começa pela linha do Optimus S e do Scampal 2, que são coletores de dados pura e simplesmente. Eles só pegam o dado, armazenam em uma memória interna, e depois que você tiver tudo pronto, você vai até o berço e faz a descarga, que eles geram para você um arquivo TXT. O benefício dessa linha de coletores é assim. Pode ser para o grande, pode ser para o pequeno cliente também. Não existe uma aplicação exata. Tá? Mas a ideia é fazer com que, quando o cliente precisar de uma aplicação de coletores de dados, o Optimus S oferece uma solução completa. Já vai o leitor, vai a bateria, vai o cabo de comunicação, vai o berço, e também vai um gerador de aplicativo que o cliente pode usar para fazer a configuração da coleta de dados que ele vai estar utilizando. O que ele precisa fazer para coletar? Selecionar corretor, se ele precisa selecionar site, usuário, ele pode fazer tudo isso no gerador de aplicativo, que vai gratuitamente no leitor, no coletor. Tá? Então, é um produto que o cliente pode comprar e automaticamente já fazer a configuração e já fazer a utilização. Depois a gente tem a linha de leitores PDTs, 7600, 9950 e 6100. Esses são equipamentos para você usar internamente. Aqui você já tem a opção de comunicação via wireless. Nessa linha de cima não há comunicação wireless, só BAT. E nessa linha de baixo você comunica pela comunicação sem fio. E mais adiante são os terminais que a gente utiliza sempre em aplicações mais robustas, mais hostis, né? E em locais que você precisa de uma complexidade maior do equipamento, como, por exemplo, tirar fotos coloridas de algum tipo de... Uma empresa de seguros, por exemplo, que precisa tirar foto de um veículo danificado, e tem que ser uma foto colorida. Esse produto ele já sai com a câmera de 2 megapixels colorida, né? Ele faz a captura da informação, e para transmitir isso, não poderia ser um canal de comunicação simples. Ele já tem... Para isso, ele já tem o 3G para mandar essa informação para o servidor. Okay? Tem várias modalidades, várias versões, esse tipo de equipamento. Eu tenho lá na mesa, posso mostrar com mais detalhes para vocês. Tá? Mas o grande cliente desse tipo de produto são as empresas logísticas, são o pessoal de força de vendas externa, que precisa de uma máquina que faça todo o processo em um único produto e tem a capacidade de transmitir essa informação de uma forma rápida e eficiente. Esse é o portfólio total. Eu queria dar destaque aqui ao Voyager 1200. Eu acho que todos aqui já conhecem o Voyager, mas o Voyager 1200, e ele não vem como um substituto imediato do Voyager 9540 ou 9520. Tá? Ele vem com uma nova proposta. Essa é o grande benefício da Honeywell. Quando a Honeywell comprou a Metrologic, a gente já entendeu isso. Eles, quando desenvolvem um produto, eles não somente repõem esse produto com alguma característica ou um desenho diferente. Eles sempre agregam um valor a mais diante daquilo que eles já tinham. Tá? Então, a preocupação com o mercado, que já comprou 4.500.000 unidades no mundo todo, era grande, em desenvolver um produto que pudesse substituir isso com vantagens. Tá? Para isso, a gente manteve o mesmo formato do equipamento, do Voyager, a tecnologia CodeGate patenteada. Então, antigamente nós tínhamos 9520 e 9540. Hoje isso acaba e fica... Aliás, não acaba. A proposta é fazer com que o Voyager 1200 já tenha as duas unidades em um único SKU. Então, você pode... Se você quiser ter o CodeGate, ele vai estar aqui em cima. Você aperta o botão sempre que for fazer uma leitura. Se você quiser desabilitar esse botão, há uma configuração no manual e ele faz o ativamento eletronicamente sem a necessidade de apertar o botão para fazer a leitura ou ligar o laser. Qualidade superior em leituras de códigos danificados, né, como esses aqui, por exemplo. Como que ele faz esse tipo de leitura?
O algoritmo decodificador dele já é mais desenvolvido para esse tipo de aplicação. E ele consegue fazer a reconstituição de códigos. Quando você passa o feixe aqui por cima, ele vai pegar uma parte do código que ele consegue fazer a leitura, e no decorrer do código ele pega outras partes e faz uma composição. No final disso tudo, ele manda a informação para o computador. Na tecnologia atual, isso não acontece. Se você passar um feixe aqui, ele vai tentar procurar, vai tentar compor a informação e não vai conseguir. Então, ele deixa de fazer a leitura no código de barras. Uma outra situação, bom, esse daqui é uma outra situação, que é o contraste de impressão baixo. Tá? Esse produto, ele está com 10%, a especificação dele é de 10%, do contraste de impressão de 10%. Tá? Então, isso vai fazer com que esse tipo de código de barra seja lido com sucesso, como também outros códigos que a gente sempre se depara no mercado, por exemplo, garrafa com fundo transparente e código e barra azul claro. Um Voyager teria muita dificuldade de fazer essa leitura. Esse Voyager 1200 já vai ter uma facilidade enorme de fazer isso. E os cabos de comunicação, a gente está mantendo todos os cabos num padrão só. Os cabos que funcionavam no Xenon, que é a nova plataforma, a nova geração de equipamentos, também vão funcionar aqui no Voyager 1200. Tá? Diferenciais aqui. Esse produto continua em linha, tá? Ele vai continuar por um bom tempo. Aqueles que vivenciaram a substituição do Invista pelos Solaris, nós mantivemos o Invista por um bom tempo no mercado, até eliminar ele definitivamente. Aqui a coisa vai ser igual, idêntica. Né? O que vai acontecer é que, quando você for oferecer um 9540 ou 9520 para um cliente, e se você visitar minha mesa lá e eu te mostrar o que esse produto faz, eu duvido que ele queira comprar um Voyager, a não ser que ele só queira manter o estoque, manter o parque instalado, manter isso padronizado. Mas esse equipamento vem com uma proposta muito, muito agressiva de performance. Começando por contraste de impressão, o 9540 ou 9520 tinha 35% de contraste de impressão contra 10% de contraste de impressão desse produto. Interface de comunicação 9520 ou 9540 single. Então, se tivesse uma interface de comunicação teclado ou USB ou serial, ele era aquilo. Se precisasse mudar, por exemplo, você tem um computador teclado, acabou a CPU, a gente tem que trocar a CPU, e quando vier a nova já não tem mais a porta teclado, é só USB. O que você faz? Joga fora o leitor e compra outro? É meio caro fazer isso. Nesse caso, você poderia fazer, só que trocaria o cabo e uma placa interna, uma placa decodificadora. Tá? No Voyager 1200, a placa é multidecoder, então o USB, teclado e RS-232 já está no leitor. Se eventualmente você necessitar fazer algum tipo de conversão desse produto, é só comprar um cabo novo, instalar no equipamento, que internamente ele já está pronto para receber essa nova interface. IP rating, o 9520, 9540 não tinha nenhum tipo de IP, não tinha nenhuma vedação, então se você fosse lavar o 9540 ou se você utilizasse ele em um lugar muito úmido, isso ia acabar penetrando dentro do equipamento e ia causar oxidações. No 1200G, ele tem o IP42, que permite que você lave o equipamento limpe o equipamento com pano molhado, e assim ele tem a vedação externa, não entra nenhum tipo de sujeira de líquida ou de poeira dentro do equipamento. Tá? Janela anti-riscos, o Voyager não tinha. Esse é um grande problema, porque às vezes o acrílico era riscado e o equipamento parava de ler. Aqui no Voyager 1200 ele já tem uma película especial de silicone que protege o equipamento contra esse tipo de problema. Né? Botão CodeGate embutido. Não tinha no Voyager, o 9540 era uma opção, mas o botão ficava na parte externa do produto. No 1200 ele já está embutido internamente. Suporte já montado, não tinha. Esse suporte é muito eficiente, mas às vezes quando o cliente ia montar isso, ele quebrava um pouco a cabeça, porque tinha ali algumas etapas que eram necessárias. No 1200 esse suporte é encaixado. Ele vem, você encaixa, pura e simplesmente, ele já está pronto para utilização. E o número de modelos que caiu, em função dessa questão de já ter o CodeGate integrado, diminuiu bastante o número de SKUs aí disponíveis para o mercado.
Inicialmente, a gente está oferecendo ele na cor preta, mas, eventualmente, se precisar ele na cor bege, também vai ter a opção. Se for um cliente que tem padronização de parque instalado, ele pode nos solicitar e a gente atende ele com a versão marfim, né? Um outro produto que a gente está divulgando bastante ultimamente é o Xenon 1902, que é o nosso Xenon Bluetooth. Tá? Nós lançamos no ano passado o Xenon com cabo, que substitui os nossos produtos Focus e 4600. Já trouxe uma série de inovações, uma performance excelente de leitura, e agora a gente conseguiu terminar a homologação da Anatel desse produto, e ele hoje já está disponível, já há algum tempo está disponível para venda aqui no mercado. O Bluetooth dele é classe 2, e essa classe de tipo de Bluetooth, ele permite que a comunicação do dado ocorra de uma forma mais segura, sem sofrer qualquer tipo de interferência de outros dispositivos wireless que você tenha na região. Então, dentro de um galpão ou dentro de uma área que você já tenha rádios funcionando, essa nova tecnologia de Bluetooth vai funcionar com mais segurança. O Shift Plus, esse produto também foi desenvolvido na engenharia Shift Plus, que permite ou exige que a fabricação do equipamento seja feita na forma flat. Então, todos os componentes são presos, são montados em uma única placa. A gente evita ao máximo a conexão de módulos. Todo módulo, quando ele é conectado, por melhor que seja essa conexão, ele vai consumir bateria. E a ideia é fazer com que a autonomia da bateria desses equipamentos seja a maior possível. Isso é aplicado para os leitores e principalmente para os coletores, que também usam essa mesma tecnologia. As nossas placas, elas, no máximo que a gente pode, a gente coloca em uma única superfície, rádio, Bluetooth, uma coisa ou outra, a gente faz uma conexão de módulo, justamente para evitar que essa série de conexões tenha um consumo muito alto e acabe fazendo com que a máquina tenha um consumo alto. O problema não é a máquina ter um consumo alto, o problema é como eu mantenho essa máquina ligada. Quanto mais ela consumir, maior tem que ser a bateria. E para uma máquina portátil, isso faz toda a diferença. Então, quanto menor a bateria, mais confortável, mais leve, melhor para se utilizar a máquina. Como é que eu faço que a bateria fique pequena? Eu utilizo essa tecnologia Shift Plus, que é uma patente da Honeywell. Tá? Permite 7 conectores por base. Então, essa base aqui, você pode, se você tiver um projeto em uma produção, por exemplo, você pode comprar uma base, 7 leitores, e montar uma linha de produção nessa situação. E comprar os carregadores de 4 baterias independentes. Então, você pode montar o seu kit à medida que você precisa no seu projeto. Access Point Bluetooth, além da base, se você precisar de algum outro Access Point, tem esse outro pequeno, que você prende na parede, ele também vai se comunicar com o servidor. Total Freedom 2, que é uma tecnologia que a Honeywell tem para o mercado, e é uma coisa que é muito pouco explorada ainda, né, no nosso mercado, que é o seguinte: a tradução desse Total Freedom é que você pode colocar dentro do equipamento, dentro do leitor, uma aplicação. Tá? Os leitores, em geral, eles não fazem nenhum tipo de cálculo de dígito verificador ou qualquer tipo de processo de inteligência. Eles podem manipular o dado, ele faz a informação, ele pode inverter a sequência de transmissão, ele pode trocar alguma coisa internamente, mas ele não faz nenhum cálculo, ele não faz nenhum tipo de inteligência interna, até para ter segurança na informação que você vai estar mandando para o computador. Através do Total Freedom, ele tem uma memória interna que você consegue armazenar um programa, né? Você pode fazer um programa que vai calcular um dígito verificador, ou vai verificar alguma coisa interna, ou vai ter um banco de dados interno. Tá? E esse programa pode ser instalado dentro do equipamento, não mais no seu computador, mas você pode instalar isso dentro do equipamento. Tá? Tem algumas aplicações aqui no Brasil, na área hospitalar, que a gente está começando agora, que é justamente isso, eles têm que fazer algumas verificações, alguns cálculos de dígitos, e eles não querem que essa criptografia, vamos dizer assim, fique no desktop. Eles querem que isso fique dentro do leitor. Né? Aí eu customizo, né? Na verdade eu faço uma customização para o cliente e coloco isso dentro do meu equipamento. Quando eu tirar esse leitor de lá, ou quando tiver algum tipo de problema no desktop ou na CPU onde vai estar sendo utilizado, eu tiro uma CPU e ponho a outra e não preciso fazer mais nada, porque o programa está dentro do leitor. Okay? IP41, da mesma forma, ele tem a isolação contra a infiltração de poeira e água. Tá?
e versão para aplicações hospitalares, que é esse modelo aqui. Tá? A versão de aplicações hospitalares ele também tem o IP41, só que a carcaça dele está preparada, a janela frontal, as borrachas dele, estão preparadas para suportar a desinfecção através de produtos químicos. Se você colocar produtos químicos nesse produto, a versão standard, ele vai funcionar. Mas pode ser que a carcaça perca a cor, a borracha endureça, uma coisa ou outra. Nessa versão hospitalar, isso não acontece porque o equipamento já está pronto para essa finalidade. Então, pode desinfectar. Tem uma sequência no nosso site, tem o case de o portfólio de algumas aplicações. E lá tem todas as composições químicas que o equipamento suporta. A área de mobilidade, a gente tem bastante produto, como eu disse no início, mas vamos destacar aqui esses dois produtos, que podem estar sendo utilizados em toda a parte interna da loja, seja no Papa-Fila, né, fazendo a pré-venda, a venda assistida com o vendedor. Hoje é muito comum em loja de construção você pegar um equipamento desse, dá para o vendedor sai com o equipamento, acompanha o cliente, ele escolhe um determinado piso, uma porta, alguma coisa do tipo. Já é possível você fazer a consulta na hora, e se eventualmente o cliente desejar confirmar essa compra, você já consegue reservar isso e evitar qualquer tipo de problema depois, quando ele volta, não tem estoque, alguma coisa do tipo. Você já faz assistência ao cliente imediatamente ali no ato da escolha ou da venda. Auditoria de preços, também é uma alternativa, inventário, recebimento de mercadorias e farmácia. Recebimento de mercadoria, aqui, tanto o Dolphin 6100 como o 6500, eles têm basicamente as mesmas características, as mesmas especificações. Bluetooth, Wi-Fi, Windows CE e o Adaptus, porque eles têm eles têm leitores de captura de imagem integrado em praticamente toda a nossa linha de coletores, são leitores de captura de imagem. Você faz a leitura de códigos normais, comuns, como também pode obter uma foto monocromática de alguma situação. Vamos supor, se você colocou aqui, tem um preço incorreto num cabide de roupa ou alguma coisa que incomoda o cliente, ao contrário de você fazer um relatório ou ficar apontando falhas, você pode tirar uma foto com esse produto e já registra aquela ocorrência no momento em que você determinou, que você constatou aquela falha. Se você está aqui recebendo uma mercadoria, de repente chegou uma caixa muito amassada, você não vai devolver o caminhão todo. Então, você pode tirar uma foto ali daquela caixa e registrar o momento dessa mercadoria e o estado em que ela se encontrava para uma verificação posterior. Tá? Então, ambos fazem isso. O que difere de um produto para o outro é que esse daqui tem a tela de 2,8 polegadas e esse daqui de 3,5. Esse daqui tem o teclado numérico, só numérico, como celular, e esse tem a opção de teclado numérico e também a opção de teclado alfanumérico, que é esse que está aqui na foto. Tá? Basicamente, são os mesmos equipamentos. Esse é muito mais leve, muito mais confortável para um usuário dentro de uma loja fazer a utilização, mas, eventualmente, a aplicação necessita de uma interface com o usuário um pouco mais nítida, um pouco mais clara. E a tela, às vezes, se torna um obstáculo. Não é? Para esse tipo de situação, você pode optar pelo 6500, que tem a tela de 3,5 polegadas, e aí, no caso de ter que fazer digitações constantes, você pode utilizar o modelo com teclado numérico também. Em breve, né, a gente vai estar lançando, a gente já lançou lá fora, o Pistol Grip para esse produto. Então, aqui no recebimento de mercadoria, principalmente, você vai ter a opção de utilizar isso daqui para locais onde você tem a leitura de códigos de barras intenso. Então, quando você tem que ler muito, vai receber um caminhão de mercadoria, ou vai fazer um inventário, vai fazer alguma coisa do tipo, a operação com esse dispositivo é muito mais confortável para o usuário. Ok? Algumas promoções aí, vocês devem ter recebido esses comunicados, da distribuidor. Caso vocês não receberam, passem lá na nossa mesa que a gente vai encaminhar para vocês. Nós temos duas promoções, a primeira delas é a campanha Test Driver. Essa campanha ela permite que você compre para showroom 2 coletores 6500 ou 2 Xenon 1902 Bluetooth. Tá? Por que nós estamos fazendo isso? Muitas das vezes,
os clientes nos pedem equipamentos em demonstração, e temos muitos clientes e a gente não tem equipamento disponível e você acaba tendo que esperar um pouco para fazer essa demonstração para o cliente. Essa situação é uma promoção muito interessante, com um preço extremamente acessível, e nós entendemos que, para uma venda acontecer com uma maior facilidade, com maior agilidade, nada melhor do que você levar o equipamento, mostrar o equipamento, deixar lá para homologar, dependendo da situação, né? E eu acho que em muitas situações isso é um fator decisivo para você conseguir fechar o negócio. Por isso a gente entende que seria muito interessante que esses equipamentos ficassem com vocês a hora que o cliente precisa fazer precisa ver ou precisa homologar esse produto, vocês têm acesso à máquina já de pronto e pode disponibilizar. Quando vocês pressionarem aqui, vai ter uma tela no nosso site, onde você vai inserir o seu CNPJ, a razão social e tal, e aqui você escolhe quantas peças de cada um dos produtos você deseja. É importante ressaltar que são 2 por CNPJ, tá? Dois produtos de cada por CNPJ. A mesma coisa, só que em um outro tema, é o Solaris na campanha Showroom, para ter também na sua empresa, para você poder demonstrar para o seu cliente, mostrar os diferenciais de produto, mostrar que ele lê códigos com etiqueta cortada, o painel, enfim, todos os recursos desse equipamento. Eu acho que é muito mais prático, muito mais dinâmico que você mostre o equipamento funcionando para o cliente e tenha a condição de deixá-lo em teste, se for necessário. A mesma coisa, CNPJ, você pode escolher uma ou duas peças e aqui vai abrir a interface de comunicação que você precisa, que pode ser USB, teclado ou serial. Você pode comprar 2 USB, um teclado, enfim, você faz o mix lá de produtos que você achar interessante, ok?